Boa noite, bem-vindos a mais um programa do ciclo de conversas Tudo o que querias saber sobre. Relembramos que esta é uma iniciativa promovida pelo SEGIL, o Secretariado Juvenil da Igreja Lusitana, e a cada quinta-feira temos um jovem diferente para estar aqui comigo a moderar. Então hoje estará comigo a Mariana Dias, a moderar esta conversa. A Mariana é uma jovem da Igreja, faz parte da paróquia de São João Evangelista, faz há muitos anos também parte dos nossos campos de férias da Igreja e por isso a Mariana hoje vai estar aqui connosco. Mariana, bem-vinda. Olá Mariana, obrigada por me receberes aqui hoje. Então, como a Mariana já disse, eu vou ajudá-la hoje a apresentar tudo o que querias saber sobre. O tema desta noite é a veracidade da Bíblia, como foi que se formou este livro. Vamos falar então de perguntas como quem decidiu criar a Bíblia, ou qual foi o critério para uns livros serem incluídos e outros não, e porque é que se diz que a Bíblia é sagrada. Então o convidado de hoje é o José Manuel Cerqueira. Ele é membro da Igreja Lusitana, tal como eu, é músico, pianista, é teólogo, é investigador de estudos neotestamentários, ou seja, ele estuda a formação dos textos do Novo Testamento, é ensaísta, sendo que já publicou vários artigos sobre o tema de que vamos falar aqui hoje, é professor de História das Religiões e é colaborador do Instituto Anglicano de Estudos Teológicos. Dou então as boas-vindas. Olá. Olá, boa noite. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Eu gostava de, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi dirigido pelo Secretariado Juvenil da Igreja Lusitana para estar aqui convosco neste encontro e neste diálogo. Gostava de expressar a minha gratidão pela forma cuidada como eu registrei que o encontro, suponho que os outros também são organizados, para que tudo corra bem. E a primeira coisa que eu gostava de dizer, para já, é agradecer-vos a escolha da palavra veracidade, que foi uma das palavras com as quais eu simpatizei de imediato, porque é uma palavra mais ampla, podia ser a verdade, mas a verdade já é uma coisa mais complexa e mais profunda e mais lenta. A veracidade a palavra veracidade dá-nos tem um carinho especial, e acho que a palavra veracidade aplicada a um encontro como o nosso, um diálogo sobre a Sagrada Escritura, para mim é absolutamente perfeita. Muito obrigado. Obrigada, Zé Manel, bem-vindo também. Obrigada, Mariana, pela tua introdução. Vamos então avançar nesta conversa. Eu começo sempre por relembrar o formato desta conversa. Para aqueles que chegaram aqui pela primeira vez, nós vamos ter uns minutos de conversa com o convidado e depois no final vamos ter um espaço para perguntas. Vamos ter algum tempo dedicado a todas as perguntas que nos surgirem por parte do público. Esta transmissão está a ser feita no Facebook do Secretariado Juvenil, mas também no YouTube da Igreja Lusitana. Então, portanto, estão desde já à vontade para deixarem as vossas perguntas ou no Facebook ou no YouTube. E, portanto, perguntas que vos surjam durante toda a conversa, inquietações que sempre tenham tido sobre este tema, vamos desafiar o nosso convidado com essas perguntas no final, então poderão fazê-lo. Começo por dizer que neste episódio, ao contrário dos anteriores, nós fomos à procura de perguntas. Então fomos falar com pessoas da igreja, pessoas de fora da igreja, de outras confissões, com crentes, com ateus, para perceber o que é que eles acham sobre este tema, quais é que são as dúvidas, o que é que são aquelas questões que sempre os inquietaram. Então conseguimos reunir aqui uma série de questões e o Zé Manuel vai ter uma tarefa hercúlea de tentar responder a todas neste curto espaço de tempo. Mas então, começava, Zé Manel, por te fazer uma pergunta mais pessoal. Tu, enquanto estudioso da Bíblia, que é já há muitos anos, já alguma vez duvidaste da veracidade dos textos? E se sim, de que forma é que isso afetou a tua fé? Ou se nunca duvidaste, também o que é que no teu estudo te faz ter a convicção da veracidade destes textos? Como é que tu, pessoalmente, com todo o estudo que tens feito, te posicionas perante esta questão? Olha, eu devo dizer que nós temos assim, de uma maneira muito geral, várias formas de nos relacionarmos com a Escritura. Eu ainda não consegui encontrar
um relacionamento que possa dizer assim, este é o relacionamento fixo, este é o relacionamento padrão, este é o relacionamento correto, exato. Eu isso ainda não consegui perceber muito bem o que é que isso é e onde é que isso está. Se é que podemos dizer que isso existe. Agora, há toda a história realmente do meu relacionamento pessoal com a escritura. E isso aí, sim, eu considero sempre que é um encontro muito íntimo. Nós temos um encontro comunitário na igreja ao lermos a escritura, que é, em geral, muito breve. É um conjunto de pequenos textos ou pequenos extratos de textos que a própria igreja escolhe para ir distribuindo pelos diversos domingos e pelas diversas festas da igreja ao longo do ano. Se nós entrarmos na aventura de mais ou menos sozinhos, lermos a escritura, então nós temos um encontro íntimo, pessoal, que pode ser um encontro muito rebelde, pode ser um encontro muito rebelde, e nesse encontro íntimo e pessoal não é apenas a escritura que me faz perguntas a mim. O que é que tu pensas sobre mim? Se a escritura pudesse falar, mas é também o que é que eu penso sobre ela e até que ponto ela é capaz de me influenciar profundamente a minha existência. E neste encontro pessoal, nós não temos encontros pessoais todos iguais ao longo da nossa vida. Quando eu era pequenino, tinha um encontro pequenino com a escritura, tinha uma visão própria da minha idade, própria da minha compreensão do mundo, da minha compreensão dos acontecimentos, chegando depois ao longo de passar por todas as idades, que é uma coisa que é constante, nós passamos por muitas idades até ao fim, nós vamos construindo uma compreensão, uma profundidade, uma vivência completamente diferente da escritura. Não podemos, eu tenho muita dificuldade em dizer que aquilo que era verdade para mim quando eu tinha 6 anos, se calhar quando eu li alguma coisa pela primeira vez da escritura, eu posso pensar naquilo que foi verdade para mim naquela altura, o ser exatamente agora assim, na idade que tenho, depois de toda a minha vivência, toda a minha vida, todas as minhas experiências, de todo o meu estudo, que realmente também contribui para penetrar um bocadinho mais para além da rede que o texto proporciona, e não é que propriamente tenha questionado a veracidade da escritura. Tenho confrontado sempre o mesmo texto, sempre as mesmas situações, sempre os mesmos factos, as mesmas histórias, no melhor sentido da palavra, obviamente, com I maiúsculo, com H maiúsculo, de formas diferentes. Naquilo que eu gosto muito, que é uma coisa que eu acho que nunca perdi de vista, é que a verdade nunca diminui. A verdade nunca diminui nem de quantidade nem de qualidade. Eventualmente eu é que mudo de quantidade e de qualidade. Se eu tenho algumas dúvidas sobre algumas coisas, em primeiro lugar, eu tenho sempre dúvidas sobre mim próprio. Questiono-me sempre será que aquilo que eu estou a ler, estarei a ler bem? Estarei a compreender bem? Será exatamente assim? Não sei. Vou esperando idade após idade, experiência após experiência, até um dia em que provavelmente eu pronto, vou dizer, pronto, se calhar é isto. Obrigada. É um caminho de descoberta e de revelação também ao longo da vida. É o mais fascinante que a escritura tem. E então, Zé, eu começava também a exploração deste tema por uma pergunta assim breve, mas alguns dados históricos, para sabermos também de que é que estamos a falar, não é? A que é que este grande livro sagrado, a Bíblia, a que período é que isto remonta? E, portanto, de forma breve, assim, um primeiro dado histórico, quando é que a Bíblia foi criada e quem é que decidiu criar a Bíblia? Quem é que se lembrou de juntar estes livros, porquê e quando? É uma excelente pergunta.
Olha, quando vamos à igreja, ou então na intimidade do lar, não é? Quando lemos a Escritura, quando pegamos no livro, nós muitas vezes não temos bem a consciência de que estamos a tomar nas mãos aquilo que é considerado, do ponto de vista puramente técnico, numa biblioteca. Nós achamos que uma biblioteca tem que ter milhões de livros. Não tem que ter, porque aquilo que nós, aliás, a palavra Bíblia vem diretamente do grego e significa os livros. É um neutro em grego, está a Bíblia, que nem significa o livro, nem livro, significa um livro, que reúne muitos volumes lá dentro. E que é dividido em duas bibliotecas. É dividido, é uma casa com duas salas, que é a sala onde nós colocamos a biblioteca do Antigo Testamento e a sala onde nós colocamos a biblioteca do Novo Testamento. O Novo Testamento não é assim completamente simples, mas é bastante mais simples. A biblioteca do Novo Testamento é mais fácil de visitar, é mais fácil de compreender e de manejar do que propriamente o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento levanta questões muito mais complexas. Até porque, se pensarmos que, eventualmente, os primeiros textos, os textos mais antigos, não há consenso do ponto de vista académico, claro. Do ponto de vista académico, não há um consenso completo sobre qual teria sido o primeiro escrito a ser elaborado, que é outra coisa que nós temos que ter sempre em vista, que o facto de termos uma Bíblia com os livros por esta ordem que temos não é uma ordem cronológica, não é uma disposição cronológica, é uma disposição de ordem teológica. Por isso é que por isso que começa no Gênesis, no princípio do mundo, e acaba no último profeta antes do Novo Testamento, que é aquele que profetiza a vinda do Messias com mais intensidade. E depois nós viramos a página e encontramos Mateus a dizer que o menino vai nascer. Portanto, há este corredor de passagem de um lado para o outro. Mas não se conseguiu até agora um consenso. Há hipótese, um consenso sobre quando em que data, não se pode pôr as coisas assim, porque o tempo contava-se de outra maneira, a cronologia era completamente diferente, os interesses teológicos, espirituais e religiosos da formação dos textos eram completamente diferentes. É fruto de uma mentalidade semita, portanto, ali do Médio Oriente, que tem toda uma concepção completamente diferente daquela que vai ser o Novo Testamento, que é essencialmente grega, portanto, herdeira da cultura e da mentalidade e da lógica e da razão e do logos, como alguém dizia hoje muito bem, de origem grega, da palavra que passa do dito para o escrito, e essa distância que vai do dito ao escrito é absolutamente fascinante. O Antigo Testamento, nós podemos talvez colocar os primeiros textos incipientes, não sabemos muito bem com que espécie de alfabeto, muito rudimentar, talvez no ano 1000 antes de Cristo, mas não significa que tenha sido escrito, tenha começado pelos acontecimentos dessa época, mas essencialmente por uma recolha das antigas tradições. Ou seja, se nós não conseguimos bem remeter os textos a um período histórico, porque, como diz, a Bíblia é um conjunto de vários textos, conjunto de vários livros que foram eles próprios sendo redigidos em diferentes épocas, mas e a compilação? A compilação destes textos para a formação da própria Bíblia, isto remonta a que período? Quando é que estes textos foram compilados e se juntaram naquilo que hoje conhecemos como a Bíblia Sagrada? Isso aconteceu em que período e foi por vontade de quem? Ora bem, reparem, assim como nós, quando chegamos ao Novo Testamento, vamos encontrar vários cristianismos
não vale a pena estar aqui a fazer de conta que não. Há um cristianismo que é herdado diretamente dos discípulos de Jesus, mas depois encontramos uma igreja de origem grega, siríaca, egípcia, norte-africana. A mesma coisa acontece com o judaísmo. Há vários judaísmos. Há um judaísmo chamado palestiniano e depois há um outro judaísmo de origem grega também, que a certa altura vai ter os textos que eram usados pelos judeus de língua hebraica traduzidos para grego. E não propriamente compilados, porque ainda não há a ideia da necessidade de ter um conjunto dos livros. Há necessidade, por exemplo, de ter os profetas. Outras comunidades têm a necessidade de ter os livros que contam a história de Israel, Primeira de Reis, Segunda de Reis, Primeira e Segunda de Samuel, Primeira e Segunda de Crónicas. Outros que têm a necessidade de ter uns textos poéticos, como Jó, como Salmos, como Eclesiastes, como Provérbios, e que nem sempre têm necessidade de um judaísmo tem necessidade de outros livros, outro judaísmo tem necessidade de outros livros, até que, na realidade, a grande necessidade de começar a ter uma noção de compilação nasce com todos os conflitos entre estes judaísmos, em que uns e outros querem saber, afinal, também não se pode dizer, eu gostava muito de dizer uma data, um mês, um dia e uma hora, mas realmente não consigo. É um dado da história, porque a certa altura surgem listas de livros que uns e outros aceitam, que uns e outros leem. Uns livros que são consensuais, uns livros que uns e outros aceitam, uns livros que uns e outros, e isto é altamente problemático, mas é altamente fascinante, nem todos reconhecem, e são esses conflitos que vão dar origem à ideia de que é necessário e urgente estabelecer aquilo que depois, lá está, não se consegue fugir à palavra grega cânon, e cânon em grego significa régua, significa medida, significa quantidade, a quantidade de livros. Há um fator muito importante no Antigo Testamento, que é a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 da época cristã, em que o judaísmo dá um salto para sobreviver. Portanto, tem que se habituar a viver sem o templo, sem os livros que fazem as exigências daquilo que tem que ser feito no templo. Mas como não tem templo, tem que resolver o assunto. E há aquilo que se chama, a palavra não é lá muito boa, mas passou assim para a história, ficou conhecido pelo Sínodo de Jamnia, é o nome da cidade, no ano 90 da era cristã, onde os responsáveis pelo judaísmo observaram de uma forma mais séria os manuscritos que tinham, as cópias das cópias que tinham, para estabelecer uma leitura da Escritura que já não era para ser feita no Templo de Jerusalém, mas era para ser feita depois na sinagoga. E enquanto o templo era um só, a sinagoga eram dezenas, se não centenas. E, portanto, era necessário distribuir alguns textos fundamentais para serem lidos nas sinagogas para a educação judaica do povo. Claro que neste conjunto, até nisso, há uma coisa que é diferente em alguns judaísmos. Nós chamamos Pentateuco, ou livros da lei, ou os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, portanto os primeiros 5, que são atribuídos a Moisés, mas, por exemplo, há um determinado judaísmo que lhe chama, não lhe chama Pentateuco, chama-lhe Hexateuco, que é 6 livros, porque alguns judaísmos acrescentaram o livro de Josué, o responsável pela entrada na terra, ainda como fazendo parte dos 5 primeiros, portanto 5 mais 1.
Não sei se há alguma Muito questão bem, mais. então foi assim num sínodo entre da igreja que se foram Não, o foi começando a judaísmo. sentir. Estamos a falar do judaísmo. Foi uma reunião dos responsáveis máximos do judaísmo que sobrou da destruição do Templo de Jerusalém por Tito, imperador Tito, no ano 70, especialmente, digamos, orientado pela casta dos sacerdotes do templo que sobraram, e especialmente pela casta pelo grupo, não? Casta não é uma boa palavra para aqui, mas o grupo dos fariseus, que eram os grandes especialistas na lei, que conheciam as escrituras, que sabiam as escrituras de cor, e que, portanto, ao conversarem uns com os outros, estabeleceram a possibilidade de fazer um cânon que, mesmo assim estaria longe de agradar a todos. Então avançávamos da história para aquilo que nós também hoje conhecemos e chamamos a este livro da Bíblia, a Bíblia Sagrada. E nós vemos isso muitas vezes, está na capa, e dizemos-lo muitas vezes. Então, de forma breve, também podermos explicar àqueles que nos estão a ver o que é isto de sagrada. Porque é que se diz que a Bíblia é sagrada? O que é que isso significa? Esse é um conceito mais complexo. É um conceito mais complexo. Pensemos assim. Eu tenho para mim que, por exemplo, partindo novamente do Antigo Testamento rapidamente, a maior parte dos livros provém da junção de muitas camadas. Não se pode dizer que Isaías, por exemplo, escreveu todo o livro de Isaías. Até é dividido em 3 partes. O primeiro Isaías, o segundo e o terceiro. É muito difícil que assim seja. Uma compilação de acontecimentos e de estilos e atribuídos muitas vezes ao mesmo autor, ao mesmo estilo, mas eu tenho algumas dúvidas que estas pessoas, quando escreveram estas coisas, tivessem a noção mínima de que estivessem a escrever qualquer coisa de sagrado. Tenho muita dificuldade. O que eles não quiseram perder de vista nem de ouvido era a experiência do sagrado que eles viveram e que eles tiveram com, chamemos-lhe assim, com o Senhor Deus Yahvé, ou com Deus, se quisermos já chamar assim diretamente, Deus. A experiência no deserto, a experiência com os outros deuses, com os outros povos, as chamadas de atenção, o quão visionário é o texto do profeta, que escreve para que não se perca, para que não se esqueça, para que seja um texto que essencialmente é um texto memorial. Porque vão desaparecendo as pessoas, naturalmente, vão desaparecendo as pessoas que viveram os acontecimentos, mas os acontecimentos é que é necessário que permaneçam. E, portanto, eles escreveram, eles mandaram escrever, alguns deles tinham secretários, é uma coisa interessantíssima, Jeremias tinha um secretário, que andava sempre atrás dele a tentar perceber o que é que ele dizia, e a escrever, a fazer umas anotações, mas daí até terem a noção de que estavam a escrever um texto sagrado, eu tenho muitas dúvidas. A sacralidade da escritura é um reconhecimento comunitário em relação ao texto. Se quisermos dar um saltinho que não é um bocadinho, mas vale a pena. Eu tenho muitas dúvidas que os autores do Novo Testamento, que está muito mais perto de nós, porque até fala da encarnação de Deus em Jesus de Nazaré, que também teriam a noção de que estavam... Eu tenho dúvidas que alguns se tenha sentado a escrever e tenha dito, eu agora vou escrever um livro para uma coisa que um dia se vai chamar a Bíblia.
porque são escritos urgentes. São escritos urgentes. É necessário prender em texto informações, vivências, milagres, palavras. Os meus escritos preferidos do Novo Testamento são os de Lucas. Eu gosto muito, muito de Lucas, pelo estilo, é o poeta, é o que põe toda a gente a cantar no nascimento de Jesus, é os anjos, é a Virgem Maria, é Zacarias, é o velho Simeão, quando vê o menino Jesus a chegar ao templo para a apresentação ou circuncisão. E ele é dos poucos que tem a coragem de, ao escrever, dizer: já muitos outros tentaram colocar por ordem os acontecimentos que entre nós ultimamente se têm passado, mas eu também vou tentar. E então escreve com toda a ternura, uma espécie de evangelho em duas partes, que é o Evangelho de Lucas e os seus Atos dos Apóstolos, que também é um livro de Lucas, que no prólogo de Atos ele também dedica a um tal Teófilo e diz: vou continuar o primeiro, ele chama-lhe tratado, é tão bonito, vou continuar o primeiro tratado, contando agora os acontecimentos que se seguiram à morte de Jesus. Deixa-me só perguntar-te aqui uma frase que tu disseste. Disseste que a sacralidade é um reconhecimento da Igreja. E então, só perceber este significado de sacralidade e de Bíblia Sagrada, é o reconhecimento de quê? O que é que distingue um texto sagrado de um texto não sagrado? Não é? Na prática, a sacralidade é o reconhecimento de quê? O que é que confere à Bíblia? Olha, é mais fácil abordar essa questão claramente também no Novo Testamento, porque está mais perto e porque nós o percebemos melhor e porque também temos mais fontes de informação sobre como é que tudo se passou. A verdade é que, se repararmos assim, quando há ali um período em que a Igreja Cristã ou as comunidades cristãs não tinham Bíblia, ainda não tinham o Novo Testamento, e portanto liam o Antigo Testamento. Aliás, esta foi uma das questões que se colocou na Igreja Nascente. Será que vale a pena continuar a ler o Antigo Testamento agora? Houve uma grande discussão acerca disso e chegou-se à conclusão que a Igreja Cristã, mesmo separando-se do judaísmo, tinha necessidade histórica de ler o Antigo Testamento, desde as profecias do Messias até aos Salmos, aos profetas, enfim, à lei, aos livros de Moisés, etc. No Novo Testamento, os textos também são, os evangelhos começam por ser escritos a partir da paixão do Senhor. Hoje sabe-se claramente, do ponto de vista da crítica textual, aquilo que os 4 evangelhos mais têm em comum são os acontecimentos pascais da Semana Santa, tanto do julgamento, da condenação, da morte, da crucificação, da morte e do sepultamento e da ressurreição. O que significa que, eventualmente, o primeiro núcleo dos evangelhos começou-se a escrever por aí. E foram-se fazendo cópias. E fatalmente, as cópias muitas vezes foram diferindo entre si, ou porque tinham uma vírgula fora do sítio, e nós sabemos o quanto uma vírgula pode estragar o sentido completo da afirmação. Depois o apóstolo Paulo, ou melhor, antes, do ponto de vista cronológico, o apóstolo Paulo escreve umas coisas circunstanciais às igrejas, a responder-lhes às perguntas urgentes que eles tinham. E o que acontece é que as comunidades cristãs começam, umas para cada lado, espalhadas por um mundo imenso, desde o Império Grego ao Romano e ao Médio Oriente, uns a ler umas coisas, outros a ler outras, de forma que quase houve uma altura que ninguém se entendia. Uns diziam que a escritura que liam era melhor que a escritura que os outros liam, ou mais completa. E para resolver essas questões, a Igreja organizada, fim do primeiro século,
princípio do segundo século, já com uma igreja estruturada, já com bispos responsáveis pela vida das igrejas locais, profundamente cultos, iam-se juntando para ler em conjunto os livros, para os examinar e acabar de vez com guerras textuais, colocando-lhes esse selo de sacralidade. Ou seja, a partir de agora, há livros que podem ser lidos, mas que não têm tanta autoridade, porque o critério canónico é de autoridade e uso, ou seja, o reconhecimento que a Igreja Cristã dá a esses textos, de que eles retratam o mais fielmente possível a vida de Cristo e os seus ensinamentos, e por outro lado o uso. Quantas e quantas comunidades cristãs é que leem isto? É quase um critério um bocadinho quantitativo, mas olha, nós hoje podemos pensar que foi um critério estranho, mas é um critério realmente muitíssimo importante. Okay, porque exatamente. o uso e a autoridade deu aso e fundamento lógico a transformar o texto num texto sagrado, em que não viesse um e dissesse: eu não quero este, eu não gosto deste, eu rejeito este, como aconteceu, mas isso uniformizou, e a palavra sagrado, que é uma palavra ainda hoje imponente, porque trata da nossa relação com Deus, encerrou discussões sem fim, acerca olha, da veracidade, mas ao mesmo tempo daquilo que se chama o critério canónico e o critério sacramental do texto. E, portanto, a partir daí, a pregação da Igreja passou a ser feita a partir de um consenso textual muito maior, que acabaria por se impor em definitivo. Então avançávamos aqui da sacralidade para a questão que já estavas a introduzir, a do critério. Essa foi uma questão que nos chegou por parte de muita gente, crentes e ateus, e era uma questão a que queríamos dar aqui centralidade, que é a do critério, não é? A Bíblia, sendo um conjunto de vários livros, por que é que foram incluídos estes livros e não outros? Existem outros textos que remontam à mesma época, que contam a mesma história, mas esses não estão na Bíblia. Porquê é que estes foram escolhidos e os outros não? O que é que confere legitimidade a estes livros e a outros não? Qual é que foi o critério usado? Provavelmente eu era capaz de fazer uma lista enorme, mas eu acho que poderia reduzir os muitos critérios a um único critério. A seriedade do texto. É verdade, existe imensa literatura paralela, vários evangelhos, se nós pensarmos que era muito pouco sobre Jesus de Nazaré, sobre Jesus de Nazaré terem escrito só 4 evangelhos, parecia-me ser assim uma coisa muito pouca quantidade. Foi um homem tão fascinante nas suas palavras, nos seus ensinamentos, no mistério dos seus atos, daquilo que ele fez, onde esteve, exerceu uma atração e um magnetismo sobre quem ouviu, que na realidade, sejamos honestos, provavelmente cada um ouviu à sua maneira, conforme a sua cultura, conforme a sua capacidade de compreensão, e provavelmente escreveram muitas coisas que a Igreja quando observou, não foi capaz de ver ali a seriedade de Jesus Cristo. Achou que poderia ser um Cristo filtrado pela imaginação,
um Cristo filtrado por aquilo que os escritores queriam desesperadamente que ele fosse. E que nem sempre a Igreja conseguiu harmonizar com aquilo que ela achou e definiu que era o critério da verdade. E realmente escreveu-se sobre Jesus Cristo como um mago, escreveu-se sobre Jesus Cristo como exclusivamente um fazedor de milagres, sem os seus discursos, sem os seus ensinamentos, outros só com os seus ensinamentos, mas com a falta dos milagres. E isso fez com que o critério fosse o critério da seriedade. É particularmente visível. Há muitos evangelhos paralelos em que põem o menino Jesus como um menino muito travesso, muito à forma de menino, fazia assim umas brincadeiras, e a igreja na imponência da sua figura achou que aquelas descrições não podiam ter credibilidade. E portanto foi isso que os fez escolher e rejeitar outros, como se escreveram outras coisas sobre as igrejas, como há outras cartas, sem ser as de Paulo, dirigidas às mesmas igrejas. Aliás, o apóstolo Paulo até a certa altura se queixa de que está a ensinar uma coisa e alguém manda uma carta a dizer o contrário. E depois os cristãos daquelas igrejas escrevem a Paulo a dizer, afinal, qual de vós é que diz, olha, vou usar a vossa palavra, de que lado é que está a veracidade dos acontecimentos? E isso fez com que fosse colocada de lado muita literatura que, para ser completamente honesto do ponto de vista intelectual, a certa altura foi completamente aniquilada, foi colocada de lado precisamente como exercício da autoridade da Igreja, dizendo, a partir de agora, estes livros são proibidos de ser lidos em público. Não significa que eles não pertencessem às bibliotecas dos estudiosos, dos investigadores daquele tempo, e que, eventualmente, para alguma reflexão paralela, eles não pudessem servir de fontes preciosas de informações paralelas. Agora, do ponto de vista formal, para a leitura pública do Evangelho, a Igreja proibiu-os. E eles, pura e simplesmente, foram sendo aniquilados e esquecidos. Então foi este o critério da seriedade, da credibilidade e também da própria compatibilidade dos textos com o tal critério da verdade da Igreja. Da veracidade ou da verdade. E avançávamos também, ainda antes de terminarmos esta parte, com uma questão que tem a ver com as várias Bíblias utilizadas pelas igrejas cristãs. Sabemos que a Bíblia não é igual para as várias confissões cristãs. Então, o que é que difere da Bíblia das várias igrejas cristãs? Que livros é que umas igrejas foram permitindo ou deitando fora e porquê? E também aqui na perspectiva anglicana perguntar-te qual é a Bíblia utilizada pela Igreja Anglicana, quais é que são as diferenças também face às restantes. Essa questão assim de repente, essa questão não se coloca no Novo Testamento. O Novo Testamento é o grupo de livros mais consensual das igrejas cristãs, com uma única exceção, que depois se conseguiu resolver, que era o livro do Apocalipse, que a certa altura entrou no cânon da Igreja do Ocidente, mas algumas igrejas do Oriente tiveram muita dificuldade em aceitar o livro do Apocalipse, precisamente por acharem que era um livro com um grau de misticismo, assim a fugir para Zoroastro, para os mistérios das profundezas da Pérsia. E, portanto, a Igreja olhou para o livro do Apocalipse, a Igreja do Oriente, com alguma distância. A Igreja do Ocidente rapidamente o aceitou e entrou no cânon. E depois, obviamente, por fim,
por fim, as igrejas do Oriente também o aceitaram. A questão principal é a quantidade de livros do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento contém em si vários cânones, como dizia eu há pouco, acerca quando começámos a falar nas questões do Antigo Testamento. Havia o Antigo Testamento de Jerusalém, havia o do judaísmo da Síria, havia o do judaísmo de outros lugares, e há um momento muito importante, em que surgem as comunidades judaicas de língua grega, que vão ter a sua tradução. A tradução dos gregos chama-se Septuaginta, foi feita por 70 sábios em 70 dias, todos iguais, em 70 lugares diferentes, que é para dar um bom critério de sacralidade à tradução, pois já se sabe que não é assim, é uma questão de tradição. Isto criou 2 cânones do Antigo Testamento. Um cânon de Jerusalém, ou hebraico, chamemos assim, hebraico, e um cânon grego, porque os gregos acrescentaram-lhe alguns livros. Porque, isto é muito interessante, porque os judeus de língua grega também acharam que Deus lhes tinha falado, que Deus tinha falado em grego, digamos assim. E, portanto, também fizeram a elaboração de textos em grego, não apenas da tradução, mas criaram textos para eles, deram-lhes o carimbo do judaísmo, e isso criou, a determinado momento, criou um conflito muito grande entre os judeus de língua grega e os judeus de língua hebraica. E criou 2 cânones, o chamado cânon longo, que é o que tem mais uns livros, eu não os sei todos de cor, mas tenho aqui uma bela lista diante de mim, com os nomes deles, que os judeus de Jerusalém, em particular, rejeitaram completamente. Claro que a certa altura eles criaram autonomia. Uns e outros desconfiavam mutuamente dos judaísmos uns dos outros. Os judeus hebraicos, de língua hebraica, um bocadinho mais preocupados com a integridade da revelação. Os judeus gregos, muito mais preocupados com a integração de uma nova revelação. Isto vai causar, como podemos imaginar, um problema gravíssimo. Especialmente, como eu dizia há pouco, quando a Igreja cristã chegou à conclusão que também tinha que ler o Antigo Testamento para ler nele os indícios do Messias. Qual é que havia de ler? O cânon longo dos gregos ou o cânon mais curto dos judeus? E isto criou... Toda essa tradição hoje vê-se nas várias igrejas, em que, por exemplo, na Igreja Anglicana, que livros é que não são usados, ou na Igreja Católica Romana, toda essa tradição hoje nas igrejas vê-se de que forma? É aí que eu queria chegar, é uma excelente questão. A questão é que quando depois se cria também 2 ou 3 cristianismos, os cristianismos também vão ter que fazer opções sobre a canonicidade e a quantidade de livros pelos quais optam. Claramente, as igrejas de origem grega não tiveram problema nenhum em tomar para si o cânon grego completo. As igrejas cristãs de origem judaica, portanto a igreja cristã que saiu diretamente do judaísmo, teve muita dificuldade em aceitá-los. E, finalmente, quando o cristianismo dá um salto para o Ocidente, e a sua sede passa de Constantinopla para Roma, Roma vai optar também, quando São Jerónimo vai traduzir do grego para o latim, a chamada Vulgata, vai optar pelos livros gregos, os quais ele acha que são essenciais
para a compreensão das raízes do cristianismo. E assim fica, até mais ou menos 1517. Porque em 1517 vem outro, muito nosso conhecido, chamado Martinho Lutero, que opera a reforma, e aqui a reforma é, obviamente, também, não apenas a reforma da Igreja em si, mas a reforma no sentido da separação da Igreja de Roma, quando ele vai fazer a tradução das Escrituras para alemão, porque ele é o primeiro a dizer que a Bíblia se tinha tornado num instrumento tão académico, aquela coisa que nós ainda ouvimos algumas das pessoas das nossas igrejas dizer que a missa era rezada e cantada em latim, mas a gente não percebia nada do que estava a passar. E que, portanto, a tradução para as línguas locais dos povos é um instrumento essencial de comunicação da vida, da obra e do ministério de Jesus Cristo, e a compreensão daquilo que ele diz e daquilo que ele faz. Lutero é o primeiro a ter a compreensão de que a Bíblia tem que ser desencarcerada do misticismo do latim e traduzida para alemão. E é isso que ele faz, Só que Lutero é um homem muito rebelde por natureza, é muito nervoso, e como está disposto a realmente cortar definitivamente com Roma, a tradução que ele vai fazer vai excluir os livros que a Igreja Católica Romana incluiu, que lhe chamou, há quem lhe chame apócrifos, há quem lhe chame deuterocanónicos, ou seja, o segundo cânon. E Lutero faz uma Bíblia académica e faz uma Bíblia para as igrejas. A Bíblia académica, ele coloca os livros deuterocanónicos no fim, portanto, tira-os do sítio, tira-os da ordem e coloca-os no fim como que um apêndice da Escritura. E para estudiosos, porque ele não pôs de lado, ele diz que não eram sagrados, mas eram fonte de informação. E uma Bíblia, o mais próximo possível, a paixão dele também era ser o mais próximo possível de Cristo, mas ao mesmo tempo fazer o Cristo próximo da sua tradição hebraica. E portanto ele optou pelo cânon, pela quantidade de livros que era usado pelos judeus de língua hebraica. De lá para cá, muitos dos livros têm sido, a Igreja Católica Romana continua a tê-los no seu cânon, no seu devido lugar no Antigo Testamento. Por exemplo, eu tenho aqui uma edição ecuménica da Bíblia, onde se discutiu muito se estes livros deveriam ser colocados nos seus devidos lugares, no fim ou a meio, entre o Antigo e o Novo Testamento, como livros de passagem, como livros pedagógicos de informação histórica. A Igreja Anglicana tem juntamente com Lutero um golpe de gênio que é a King James, que é a famosa King James, a Bíblia do rei Jaime, que é de 1612, e que é traduzido na realidade, mais ou menos 2 tipos de inglês também. É muito engraçado. Um inglês vulgar, falado pelo povo, e um inglês à moda do William Shakespeare, o chamado isabelino, que é todo ele poético, em que o inglês que se dirige a Deus por vós, thou, oh God, thy name, ou thou name,
e que lhe dá uma imponência poética extraordinária. E sabemos que depois a Igreja Anglicana teve um momento em que ainda teve um resquício de catolicismo, até que definitivamente a Igreja Anglicana se torna a Igreja de Inglaterra, e aí há um sínodo em 1571, onde também o Sínodo dos Bispos escreve um artigo chamado Acerca da Suficiência das Escrituras para a Salvação das nossas almas. e optou por incluir esses livros. Do ponto de vista moderno, como sabemos, nós temos a Igreja Anglicana é uma comunhão de igrejas muito, muito flexível, muito aberta, uns mais formais, outros mais informais, uns mais sacramentais, outros menos, fica ao critério opcional da conveniência cultural e histórica de cada uma das igrejas anglicanas nos seus devidos lugares. Muito bem, há aqui uma grande diversidade também na atualidade, difere com os próprios entendimentos. E, Zé, então, se te parecer bem, avançávamos para a parte das perguntas que nos têm vindo a chegar de várias pessoas que estão a assistir. Ainda tínhamos aqui mais perguntas para fazer, que recolhemos, mas certamente agora também iremos responder a algumas pessoas com as perguntas do público. Então, avançamos. Olá, outra vez. Então, foram-nos chegando bastantes perguntas sobre os livros apócrifos, ou seja, os deuterocanónicos, de várias pessoas diferentes. Podemos começar com uma pergunta da Joana Pina Cabral, que pergunta qual é a diferença entre os canónicos e os deuterocanónicos, ou se há alguma diferença de todo, e porque é que algumas igrejas não aceitam estes livros? Mais ou menos pela aproximação que eu fui tentando dar. Os canónicos são aqueles que são aceites, os deuterocanónicos são aqueles que não são consensuais, e isto relativamente ao Antigo Testamento. Não nos podemos esquecer disso. O Novo Testamento está livre destas questões. A questão dos apócrifos ou deuterocanónicos é realmente o critério da rejeição que a Igreja faz a partir de um cristianismo que vem dos judeus, que não aceita os tais livros, um cristianismo que vem dos gregos, que os aceita, e que cria esta diversidade, que eu suponho que hoje já não é assim uma coisa muito, muito importante, muito, muito complexa, que nos separe muito. Claro que nós continuamos a ouvir muitas vezes falar de Bíblias católicas. Eu sou muitas vezes questionado sobre esta questão. A Bíblia católica ou a Bíblia protestante, a Bíblia não é propriamente um livro confessional. É um livro que nos deve unir e não marcar muito, muito a diferença. Embora estas questões marcam alguma diferença, mas eu reduziria as questões, esta diferença às questões meramente técnicas. Há livros que são muito importantes, que nós não temos, por exemplo, Primeira e Segunda de Macabeus, que é muito importante porque nos fala do judaísmo quando esteve sob o domínio da cultura grega, ou, por exemplo, o livro de Esther, que está lá nos nossos livros todos, e que muitas vezes se tentou tirá-lo porque é o único livro da Bíblia onde não aparece a palavra Deus. E os que estudaram o critério canónico perguntaram de que é que serve ter na Escritura um livro que nem uma única vez fala sobre Deus. Essencialmente é uma questão de aceitação, de autoridade, mas também é uma questão de interesse. Eles estão aí, se nós tivermos interesse em lê-los, até porque às vezes são importantes, porque nos dão informações complementares que não estão nos livros que nós lemos vulgarmente, e que nós muitas vezes
nos podemos socorrer deles, do ponto de vista que eu dizia, pedagógico, até para explicar alguns conceitos que nos livros canónicos não se percebem muito bem. Muito obrigada. Então, vamos passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Pedro Fernandes e ele pergunta qual é a sua opinião sobre a importância da Bíblia na liturgia da Igreja Lusitana. Ora bem, não, ultrapassando, pedindo autorização ao Sr. Diácono Pedro Fernandes, se é o Pedro Fernandes, o nosso Pedro Fernandes que eu estou a pensar, suponho que sim, o diácono da nossa igreja, ultrapassando as fronteiras da Igreja Lusitana, colocando-a em todas as igrejas, não me parece que possa ser menor do que fundamental. É a base da sustentação doutrinária, é da Bíblia que nós vamos buscar as doutrinas da Igreja, é da Bíblia que nós vamos buscar a liturgia da Igreja, a ordem, a disciplina, os diversos momentos. Não é por acaso que nós começamos antigamente nós tínhamos um hinário chamado Salmos e Hinos. Eram os salmos do Antigo Testamento e os hinos do Novo Testamento. Era assim uma junção dos livros poéticos. Que mesmo isso provém a nossa ideia de canto, a nossa ideia de louvor, a nossa ideia essencialmente também de pregação. Da centralidade da Escritura como fonte de pregação, como fonte de inspiração para as nossas palavras e a Bíblia como fonte de inspiração para ler a realidade que está à nossa volta. Como forma de nós lermos com mais clareza possível aquilo que se passa à nossa volta. Porque, para vos dizer com toda a sinceridade, uma das coisas que me continua a fascinar na Sagrada Escritura é a sua eterna atualidade. Não estou a ver nada que tenha perdido a atualidade, muito pelo contrário. O texto é tão quase fora do tempo, que contém em si todos os tempos, todas as circunstâncias e todas as experiências humanas, individuais e coletivas. Quer para a Igreja Lusitana, obviamente, quer para todas as igrejas, ela é fundamental. Deixem-me só dizer-vos uma coisa, que é assim, nós costumamos dizer que o judaísmo é a religião da Torá, da lei, o Islão é o livro é a religião do Alcorão, e o cristianismo é a religião da Bíblia. Só que o cristianismo tem, para mim, uma vantagem intelectual e espiritual diferente das outras. Na realidade, nós somos a religião dos livros, da Sagrada Escritura e de tudo aquilo que concorre para a explicar, para a atualizar e para a compreender. Desde o mais simples dicionário até à mais complexa enciclopédia. É sempre fundamental. E, aliás, temos uma Bíblia sempre na nossa memória. Se por acaso formos viajar e esquecermos de uma, ou compramos no sítio onde estivermos, ou então transportamos tanta memória dentro de nós, ainda que ela possa ser toda misturada, nas circunstâncias não faz mal. Não é por acaso que a João é dito: engole este livrinho. No livro do Apocalipse, não é? O anjo aparece e diz a João: engole este livro, come este livro, vai ser doce na boca e amargo no estômago, não vai mal. Muito obrigada. Sim. Então, se calhar neste tema da importância da Bíblia, gostaria de lhe perguntar se acha que a Bíblia tem resposta para todas as perguntas. Todas as perguntas que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, se acha que podemos encontrar uma resposta para elas na Bíblia?
tenho muita dificuldade em achar que tenho uma resposta tão concreta quanto aquilo que eu quero que ela tenha. Porque nós podemos abordar a escritura com esse critério, que é de certeza absoluta, e ainda agora eu acabei agora de dizer, não é, que é inspiradora para todos os tempos e para todas as circunstâncias. E tenho dúvidas que a Sagrada Escritura tenha exatamente a resposta, literalmente a resposta àquilo que eu, ao momento que eu estou a viver, ao momento da minha alegria ou da minha tristeza ou da minha insatisfação. O que eu acho é que a Bíblia é uma fonte de inspiração para a resolução dos problemas. Podem não estar lá exatamente como eu quero as respostas, mas de certeza absoluta que está lá qualquer coisa de profundamente humano que me vai ajudar a resolver o problema singular, particular e pessoal que eu tiver. Tenho que ter coração aberto para isso. Pelo menos esta é a minha aproximação à Sagrada Escritura. Muito bem, obrigada. Então, se calhar uma última pergunta para fechar. Então, a Catarina Sacouto perguntou qual é o seu evangelho fora da Bíblia favorito. Fora da Bíblia? Sim, fora dos quatro canónicos. Olha, essa é uma pergunta muito perigosa, mas para a qual eu não hesitaria minimamente. O mais problemático de todos é o Evangelho deuterocanónico, meu preferido. É um texto chamado o Evangelho de Maria Madalena. E não tem nada a ver com a Maria Madalena da moda, que apareceu a certa altura, de repente toda a gente começou a lembrar-se de Maria Madalena para além dos para além dos 4 evangelhos, dos momentos que ela tem com Jesus de Nazaré. De repente toda a gente começou a partir do Dan Brown do famoso livro, não me recordo agora do nome. O Código da Vinci. O Código da Vinci. E portanto toda a mística, que foi criada à volta da pessoa, da mulher extraordinária e que já é extraordinária e singular nos Evangelhos, nos nossos 4, mas que tem paralelamente um escrito que infelizmente não está completo, está muito danificado. Apareceu junto dos famosos manuscritos do Mar Morto, que são fontes paralelas de todos os textos e mais um. E apareceu um texto a que falta muitos bocados, mas que os bocados que tem são muito fascinantes, que falam de uma mulher autónoma, de uma mulher com uma grande consciência da sua fé, da sua relação com Jesus Cristo. Não tem nada de relações escondidas entre os dois. Isso não existe, por muito que queiram e por muito que gostassem, não é disso que se trata. E tem um momento fascinante. Muito perigoso, mas que para mim é delicioso, que é um momento desse Evangelho de Maria Madalena em que os discípulos de Jesus têm uma pontinha de ciúmes. Porque desconfiam que Jesus de Nazaré fala mais com ela do que com eles. É absolutamente delicioso. É uma peça da literatura absolutamente extraordinária. De todos os que eu conheço, os outros são muito dramáticos, tratam de assuntos muito graves e muito sérios. Não é que este não seja sério, mas de uma maneira completamente mais de um estilo mais cru, mais difícil de entender. Este Evangelho segundo Maria Madalena
que obviamente não foi ela que escreveu, alguém escreveu e lhe chamou o Evangelho segundo Maria Madalena, mas que tem estes pormenores desta beleza da relação espiritual, de quem tem umas conversas a sós, como Jesus tinha conversas a sós com João Batista, com o discípulo João, o discípulo amado, como Jesus tinha conversas a sós com Pedro, com Tiago. Este retrata estas pequenas conversas a sós com essa mulher extraordinária que salta dos evangelhos canónicos para este evangelho paralelo. Eu gosto muito, é muito bonito. Muito obrigada, então, e com esta pergunta acabamos as nossas perguntas, por isso passo de volta para ti, Mariana. Obrigada, Mariana, também por esta parte e por ter estado aqui connosco hoje. Ficámos com a ideia que a Bíblia é uma verdadeira biblioteca, uma biblioteca que encerra não só muita história, com H grande, como dizia há pouco, mas encerra também vários entendimentos e múltiplas interpretações, e por isso a Bíblia acaba por ser também uma revelação, como dizia no início, que se faz a cada um de nós, a cada cristão, e faz ao longo de toda a vida, e faz também, como dizia no início, pelo seu testemunho pessoal, faz-se no encontro que temos com ela, o encontro individual, o encontro pessoal, que vai para além daquilo que é a leitura que é feita em igreja, em comunidade, vai para além daquilo que é o entendimento da igreja. Mas ficamos com esta dica de que realmente o encontro pessoal com a Bíblia pode nos trazer muita revelação daquilo que é a palavra de Deus. Obrigada, Zé Manel, por ter estado aqui connosco hoje, por todas as explicações, por teres conseguido sintetizar todo o teu conhecimento e muitos anos de estudo à volta deste tema. Obrigada por nos dar estas luzes. E por muito obrigado pelo vosso convite, foi com uma grande, enorme alegria que eu estive convosco. Muito obrigado. Obrigada. A todos também os que nos estiveram a ver no Facebook e no YouTube, obrigada por nos acompanharem mais uma quinta-feira. E até lá vamos anunciar nas nossas redes qual é que será o convidado e qual é que será o tema. Até lá, se tiverem interesse e tiverem gostado deste programa, podem seguir o nosso Facebook e também subscrever o canal do Sigilo do YouTube e também seguir-nos no Instagram. Assim podem ir ficando a par e é por lá que vamos revelar qual é que vai ser o próximo candidato e o próximo tema deste programa. Então, muito obrigada a todos que nos estiverem a ver. Relembro que podem sempre fazer-nos chegar as vossas sugestões pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube ou a nós pessoalmente, se for o caso. Portanto, todas as dúvidas, as inquietações que tenham de fé, de doutrina, da igreja, das várias confissões ou até de outras religiões, façam-nas chegar e teremos todo o gosto em tentar, pelo menos, que elas sejam resolvidas ou mitigadas. Então, obrigada a todos que estiveram connosco.